Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, né? Você navega na onde, Glauco? Saúde, comportamento e sociedade, não na mesma ordem, a gente sempre fala isso, mas é pra lá, vai pra cá, mas vai dar alguma coisa, né? Sempre a gente joga um tempero, né, Júlio? Emoção, amor, terror, comédia, tecnologia, experiência aplicada, visão, valores, cultura. gestão, cultura, e agora a gente vai vir com uma parte... Não, cosmético também, já falamos, fitoterápico, mas também não falamos o segredo por trás dos olhos. A toxicidade. Toxicidade. Tem que tomar cuidado que você trava a língua, hein? Então, para você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não economiza na curtida. Não cai o braço. Curte, não cai o braço e compartilha para quem precisa escutar sobre o episódio. Escutar, ouvir ou assistir, né? Tem que falar dessa forma agora. Né? Senão vai dar erro. Alguém aqui já, né? Hoje o episódio a gente vai falar sobre alguém já passou assim, por que minha pele tá ardendo? Passei um creme. Nossa, passei um creme, tive uma alergia. O que é cosmético? O que é dermocosmético? É tóxico, não é, né? Dá alergia mesmo, Dá tem alergia. conservante, tem um monte de parabeno. O que é esse parabeno? Não, tem óleo mineral, óleo de carro, óleo de carro no cosmético. Nossa, exagerou. Agora exagerou, Humberto, pelo amor de Deus. Vamos ouvir. E o nosso convidado de hoje é o professor mestre Jedi. Agora você gostou. Gostei. Humberto Espíndola, né? Eu falei certíssimo. Ia falar errado, já ia cortar aqui. E o tema de hoje é toxicologia de cosméticos. Já pararam para pensar? É isso aí. E aí, Humberto? Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Toxicidade de cosmético. Como que você foi cair para trabalhar num negócio desse, cara? Rapaz, olha, primeiro eu queria... Aí, né? Primeiro vamos saber o que ele foi por trás de tudo, né? Do cosmético. Pra poder liberar. Primeiramente, eu queria agradecer vocês aí pelo convite, né? Para poder trocar um pouco essa ideia aí de toxicidade de cosmético, que é um assunto bem pertinente aí, né? Como é que eu caí nessa história? Eu sou professor de farmacologia, sou farmacêutico, não é? E trabalho na área de farmacologia e toxicologia já há bastante tempo. E por muito tempo, nem vou ficar falando muitas datas aqui, tá? Não vou ficar entrando nesse mérito aí. Mas eu trabalhei bastante tempo durante a minha formação acadêmica. Eu trabalhei bastante tempo com pesquisa, né, de produtos naturais, de fitoterápicos. Eu fazia testes pré-clínicos, que são aqueles testes que você tem que fazer antes de um produto chegar nos estudos clínicos para depois parar na prateleira da farmácia, né? E durante todo esse tempo foram mais de 10 anos fazendo isso, eu trabalhei com essas pesquisas de efeitos farmacológicos e toxicológicos de princípios ativos de produtos naturais, né? Então, todo produto que você vai colocar no mercado precisa necessariamente passar por esses estudos pré-clínicos de segurança e de eficácia. Né? Então, como é que eu caí nessa área da toxicologia? Foi a partir daí, entendeu? Desde o momento que eu comecei a minha formação lá no mestrado, 20 anos atrás quase, eu comecei a trabalhar com isso daí, então a toxicologia ela veio, né? Veio junto. E aí depois caí na docência, depois que eu terminei toda a minha formação na área de pesquisa, aí eu me dedico à docência desde 2016. E aí tô lá, né? Farmacologia, toxicologia, patologia, bioquímica. Só coisa... Todas essas matérias aí que conversam. Fácil para estudar. Imagina você começar a falar os nomes aqui, vai parecer poder. Pelo amor de Deus. É igual quando eu ia ler atrás do shampoo lá, cocoamido propilbetaína. Puta nome... Trava a língua, né? Trava a língua lascada. Mas e ainda tem muita dúvida sobre toxicidade ainda, né, Humberto? Tem que ser falado um pouco do cosmético. Porque eu acho que as pessoas também não têm nem ideia. A gente também não tem ideia do que tem naquele frasco, como foi testado. Mas eu acredito que a principal dúvida também, além da toxicidade, é o que é o cosmético, o que é o dermocosmético, qual que é tóxico e o que não é, como é que funciona, né, Glauco? Até porque o Brasil é o segundo ou terceiro maior país de higiene. Tá sempre terceiro, fica ali, né? Quarto, em consumo de mercado de cosméticos. Olha, muitos anos, desde que eu acompanho esses dados aí, já faz desde 2017 que eu acompanho todo ano esses dados, nunca passou de 5º lugar em consumo geral no planeta aí de cosmético, é o Brasil. Terceiro, daqui a pouco quarto, daqui a pouco terceiro. Perde ali para,
China, Estados Unidos, os maiores. França, também é um baita de consumidor de cosmético, né? E aí, olha só, como a gente consome muito, você tem cada vez mais produtos diferentes no mercado. Então. Qual que... Não, por isso que eu tô falando. Porque é uma escala de coisas. Eu tô usando um cosmético, tô usando um dermocosmético. Acontece e aí isso, tem os né? mercados. O mercado masculino cresceu também. Muito. Outro tipo de ativo, outro tipo de conservante, não sei, de repente, usar, mas... O que você pode falar pra gente dessa toxicidade aí nos cosméticos? Qual que é o principal... dúvida do cosmético e dermocosmético, antes de tudo? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de produtos usados na pele, vamos começar do começo, tá? Perfeito. Quando a gente fala de produto que é usado na pele, você tem que olhar aonde você quer que esse produto haja, ok? Se você pegar a pele e fizer um fatiamento dela, vamos dizer assim, por camadas, você pega a camada mais superficial, é a camada epidérmica, certo? Epiderme, que tá lá fora. A derme, que é logo abaixo, né, que é um tecido mais, é uma camada mais de tecido conjuntivo, onde você tem vasos sanguíneos, nervos, enfim, né, que você tem sensibilidade, tudo isso. E mais para baixo você tem a hipoderme, certo? Que é onde você tem o tecido adiposo lá. Beleza. Lá na epiderme, lá em cima, se a gente for entrar na histologia toda coisa, perfeito. Né, se for entrar em toda... Ele tá falando a pele... Eu já tô imaginando uma visão. Not report. Já leu tudo aí. Mas se a gente for olhar a camada da epiderme, ela tem várias camadas dentro da epiderme, tá? Né? Lá em cima, bem lá em cima, tem uma camada chamada camada córnea, tá? Eu falei tudo para chegar na camada córnea. Beleza. A camada córnea é aquela que faz a nossa famosa função barreira da pele, tá? Então a camada córnea, ela tá lá em cima, ela tá cheia de queratina, ela tá cheia de gorduras, que faz a nossa proteção. Então ela faz essa camada, essa função barreira da pele. Não deixa passar micro-organismos, não deixa passar toxinas, não deixa perder líquido quando não deveria perder, enfim. Né, faz um monte de coisa ali essa camada córnea. Vamos agora para a profundidade onde você quer tratar. Quando você usa alguma coisa sobre a pele, tá? Que nós podemos chamar isso de via tópica ou simplesmente via cutânea, o que você vai usar ali sobre a pele vai ser definido de acordo com a profundidade que você quer fazer um tratamento, dentro dessas camadas que eu comentei. Tá? Então, um cosmético, que é pela Anvisa considerado, são chamados produtos de grau 1, cosmético, por definição, é o seguinte, é um produto que você usa sobre a pele, né? Você faz o uso cutâneo dele, a aplicação cutânea, e o efeito é para ser local. Então, o que é esse efeito local? Principalmente na camada córnea. Tá? O cosmético, entendi. Em geral, o cosmético ele tem essa... E aí você pode ir para várias vertentes. Você pega maquiagem, é um tipo de cosmético. Ele tem que ficar extremamente superficial. Né? Filtro solar, mesma coisa. O filtro solar você vai passar, onde é que é para ficar? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Perfeito, né? Perfeito. Onde que ele tem que ficar? Ele tem que ficar lá em cima. Ele tem que ficar lá... Quando eu falo lá em cima, entendam que é o... calma aí. Já tá imaginando, né? O sanduíche de pele. Sanduíche de pele, bom, sanduba, assim, ó. Entendeu? Tem que ficar lá em cima. Tá, aí é o seguinte. Quando... você quer usar um hidratante, ele vai ter que atuar ali também, porque ali você vai ter um reequilíbrio de matriz lipídica, que é a camada de gordura que você tem nessa região. Você vai ter o tal do fator natural de hidratação, que é outra coisa importante, né? Que compõe aí essa função barreira da pele. E então o cosmético em si ele deve atuar mais ou menos nessa região, tá? Perfeito. Quando você vai para a área de dermocosmético, ó, o nome dermo significa que ele tem alguma propriedade na derme. Ele deve atingir derme e alguma coisa na derme ele deve fazer, entendeu? Quer dizer, ele precisa... quando você aplica um produto na pele, existem 3 movimentos que ele pode fazer, tá? O primeiro movimento, a hora que você aplicou um produto que tenha lá um princípio ativo, primeiro ele tem que penetrar na pele. Então a penetração significa que ele conseguiu atravessar por essa camada córnea, ok? Beleza. Que é a primeira, olha lá. Atravessou a camada córnea, penetrou, ele vai começar a descer. Imagina o sanduíche lá, ele descendo. Conforme ele vai descendo, esse é o processo que a gente chama de permeação. Então ele está permeando pelas diferentes camadas. Ele pode permear até a derme, ele pode permear até a hipoderme e ele pode permear até o tecido muscular, porque quando você usa um cataflã, por exemplo, onde é que você quer que tenha ação o negócio? Lá no músculo, certo? Então ele vai penetrar e permear até lá.
E o terceiro ponto, o terceiro movimento que é muito importante aqui nessa nossa conversa é a absorção. O que é uma absorção de algo que você passou sobre a pele? É o momento que isso entra na tua circulação sanguínea, tá? Na derme, que é onde você tem vasos sanguíneos, e se houve absorção, significa o quê? Que essa substância vai para a sua circulação. E isso nós vamos chamar isso de... essa substância agora ela está biodisponível, quer dizer, você aplicou na pele e ela foi parar na tua circulação. Esse é o objetivo de um cosmético? Não. O objetivo de um cosmético não é que ele tenha absorção. Entendeu? Então, ou eu quero que ele fique lá em cima, que seria o cosmético, por definição, pura e simples, ou eu quero que ele vá até a derme, eventualmente a hipoderme, mas aí a gente já nem classifica mais tanto como dermocosmético. O dermocosmético, portanto, ele tem um princípio ativo e ele tem uma alegação de uso. Então, olha, esse produto aqui ele tem ação antioxidante, ele vai reduzir o envelhecimento da sua pele. Né? Ele vai manter mais tempo colágeno lá. Ou esse aqui ele gera uma estimulação à produção de colágeno pelo fibroblasto. Entende? Essa é que é a grande diferença que a gente tem entre o cosmético e o dermocosmético. Nossa, perfeito. Entendeu? E você comentou sobre grau 1 e grau 2. E grau 2. Grau 2 seria quando tem propriedade... Isso. Tem uma alegação de uso. De uso. Para a Anvisa é o seguinte, grau 1 é assim, não tem... É um cosmético que ele não tem uma alegação de uso. Então, um esmalte, ele é grau 1. Um hidratante, um simples hidratante, ele é grau 1, entendeu? Shampoo, se ele não tiver nenhum zinco piritiona, se ele não tiver nenhuma função só para lavar, ele é grau 1. A partir do momento... E aí, o grau 1, o que acontece? A Anvisa não exige determinação de segurança para grau 1. Tá? Você não precisa determinar a segurança no uso de um esmalte. Se você quiser produzir um esmalte, você produz, põe no mercado. Se começar a dar problema de reação alérgica, daí existe a cosmetovigilância lá, né? Que é aquele momento em que você pode, de repente, tirar o esmalte do mercado. Mas, em princípio... É mesmo? Em princípio, não precisa de teste de segurança, né? Já esses produtos de grau 2, que são esses que têm uma alegação de uso, aí você precisa ter a determinação de segurança, entendeu? Eles precisam passar por testes de toxicidade para você saber exatamente qual é o grau de risco na utilização dele. Sem contar que precisa passar por teste de eficácia também, né? Se o fabricante está dizendo, olha, isso aqui tem ação antioxidante, ele tem que mostrar a eficácia do produto, né? Do ativo, enfim, ele tem que demonstrar isso. Isso demora pra chegar na barreira. Imagina chegar na derme, na pele, tem que ter teste mesmo, pelo amor de Deus. Mas o que vai ficar circulando? Sim. E aí, nossa, daí o hall de possibilidades é um monte, né? Que você tem de para onde vai essa toxicidade? É uma toxicidade local, né? Que possa gerar uma alergia, uma dermatite. Ou é uma toxicidade sistêmica, que é isso que se discute muito hoje. Né? Aí tem que avaliar tudo isso. Você tem que avaliar tudo isso. Essa sistêmica é que... Porque, lembra da premissa que eu falei no início? O cosmético ele é feito para usar na pele e não é para ir para a tua circulação geral, não é para ficar biodisponível, certo? O efeito é para ser local, seja na epiderme ou na derme, enfim, é para ser local, né? E a partir do momento que você tem um negócio que você está usando na pele e ele vai para a tua circulação, é aí que começa a vir aquelas... tipo assim, tá, mas e qual que é o risco de você usar isso daqui? É que você comentou de alergia, até perguntar em cima disso. Que tipo da alergia? Aí é o ativo, é o conservante? Qualquer coisa pode dar. Qualquer coisa na formulação pode dar alergia, né? A alergia em si, se a gente for pensar na origem do processo, a alergia é um mecanismo independente, né? Dependente da pessoa, tá? O teu sistema imunológico entende que uma determinada substância ali, ela é estranha, que nós chamamos isso de apteno, né? E vira um corpo estranho ali. E aí existe todo um processo, né? Toda uma reação imunológica, enfim, que vai reconhecer aquilo e todas as vezes que você se expuser àquilo, vai desencadear a mesma reação, né? E aí dentro do cosmético ali, do que vai nas formulações, várias coisas podem causar isso. Então você tem desde... Nossa, aí a lista é grande. Você tem os princípios ativos, que obviamente podem fazer isso, né?
Mas você tem conservantes, que mais que vai em formulação? Fragrâncias. E qual que é o mais causador aí, vamos dizer? Seria mais conservante? Tem algum, Humberto? Conservantes estão aí no top 5, com certeza, para reações dermatológicas. Sério? Cara. Porque assim, ó, para você garantir a qualidade... mais um negócio. Existe uma tríade para qualquer produto farmacêutico, tá? Qualquer produto farmacêutico que você vai fazer estudo para determinar e colocar no mercado, tem outra tríade, que é a tríade da eficácia, como a gente comentou no início. Então, se eu vou produzir um produto qualquer, um dermocosmético, eu preciso determinar a eficácia dele, provar que ele funciona naquilo que ele está dizendo que funciona. Segunda coisa é a segurança, né, como a gente falou ainda há pouco. Então, testes de toxicidade, determinar o nível máximo de exposição aceitável para aquela determinada substância, enfim. E o terceiro é a chamada padronização da composição. Tá? Então, a padronização que a gente pode chamar de qualidade também. O que é a padronização da composição? Eu preciso, por exemplo, se eu disser que um cosmético ele dura, sei lá, 2 anos, 4, né? Mais ou menos isso. Depende do cosmético, né? Depende. Mas você põe aí, sei lá, 2 anos de validade para um produto cosmético, às vezes até menos. Eu preciso garantir que durante esse período que ele teoricamente está válido, que a composição é a mesma desde o início. Como é que eu garanto uma composição igual desde o início até os prazos de validade aí? Você tem que usar coisas que sejam antioxidantes, não é? Você tem que usar antimicrobianos, que são os conservantes aí que a gente conhece, que vão nas formulações justamente para evitar que você tenha essa degradação, né? Essa deterioração do produto. Então é o tipo de substância que acaba entrando, né? Meio que necessariamente acaba entrando na formulação, que são conservantes, é um dos top, que nem eu falei, dos top 5 aí de causar dermatites. Que mais? Tem aqueles derivados de petróleo também, né? Que são usados como veículo para dissolução de cremes. Esse derivado ele é filtrado, e aí ele é utilizado como um emoliente, seria para... Isso, emolientes, usado em produtos hidratantes, né? Isso tem toxicidade? Tem um problema também aí, por ser derivado de petróleo. Mas eu uso em o simples fato de ser... O que acontece? Olha que interessante isso. Durante o refino do petróleo, tá? Quem é que são os petrolatos que você tem no óleo mineral, não é? O óleo mineral que a gente conhece bem aí, o pessoal usa muito para hidratar a pele e tal, né? Que mais? Vaselina, parafina, esses aí que são os bem comuns, né? Que você vê muito em cosmético. O que acontece? Derivado de petróleo passa por um processo de refino dele, né? Daquele óleo super grosso e tal. E esse refino, que parte desse refino vai parar lá nas indústrias aí de combustível e tal, esses derivados eles são obtidos desse refino, só que é muito difícil você ter 100% de pureza neles. E existe uma substância lá chamada 1,4-dioxano. Procure aí, ó, 1,4-dioxano. 1,4-dioxano é uma moleculinha pequenininha, mas altamente carcinogênica. Então, o que acontece? A grande questão que envolve hoje esses derivados de petróleo é a garantia de que não há resquício desse negócio aí, entendeu? Desse produto aí que não deveria estar ali, mas muitas vezes ele pode estar. Ele pode estar em concentrações ínfimas, que a gente chama isso de elemento ultratraço numa formulação. Então, ultratraço, nós estamos falando de algo que, tipo assim, sabe? Um nada quase, mas que de repente... Faz um... dependendo de quanto produto você usa ao longo de uma vida, né? Usando ali aquela substância, eventualmente você pode ter no longo prazo, que também é uma parada muito difícil de você determinar, né? Se eu compro um cosmético hoje que tem um óleo mineral, por exemplo, na composição, usei, mudei de marca, fui para um outro, você não vai saber. Muito complicado. E também ninguém... também você não vai ter você não tem como ficar calculando também quanto que você está se expondo isso aí, entendeu? Então tem isso aí nessa questão do... E no Brasil tem algum desses derivados de petróleo que são proibidos?
No Brasil, proibidos, lá fora, na maioria das vezes... na maioria das vezes a legislação, ela para conservantes e esses derivados aí, geralmente eles colocam limites, que é isso que eu falei de limite máximo de exposição, para ter segurança, entendeu? São limites, existem limites máximos. Eu não vou saber precisar agora de cada um deles, porque é uma tabela, né, que você tem sobre isso. Mas por um período, eles vão testando por quanto tempo, mais ou menos, o produto, para ver se não tem... Aí, se dá problema... Vai dar problema. Bom, aí o que acontece? Vamos lá, você produziu aqui o SantaCast... Creme... Ageless Creme. Ageless Creme. Né? Você fica novo. Passou, já fica com 30 anos. Nossa senhora. Os 40 faz assim, ó. Seus 40 menos. De volta aos 18. Não é 40 a mais, não é 40 menos aqui. O creme 40 a menos. Daí... O que acontece? Você vai colocar ele no mercado, tá? Ele vai entrar numa fase chamada cosmetovigilância. Então, o que é a cosmetovigilância? Durante mais ou menos 5 anos, mais ou menos, é a cosmetovigilância. Isso é muito igual à farmacovigilância para medicamento, tá? A Anvisa faz a mesma pegada aqui. Então, o que acontece? Durante esse período de cosmetovigilância, é o seguinte, ó, o produto tá lá sendo usado por milhares de pessoas, certo? Ali você vai começar a ter resultados, vão aparecer reações que não teve como você fazer, não teve como aparecer antes em estudos de... Como é que fala? Que você passa para sentir cheiro e tal, me fugiu a palavra. Sensorial, né? Os estudos sensoriais e para ver se dá alguma reação na pele e tal. Às vezes você vai fazer isso com, sei lá, 30, 40 voluntários, às vezes você não vai encontrar uma reação nesses 30 ou 40. Porém, quando você coloca isso no mercado, que está em cosmetovigilância, aí você tem uma amostragem muito maior, certo? Você vai ter uma galera usando o negócio. Então, nesse momento, aquele 0,001% de chance de dar uma dermatite do teu produto pode aparecer. E aí, o que vai ser analisado? Qual é o grau de risco daquela intoxicação ou daquela reação, tá? Vamos colocar assim. Qual é o grau de risco dessa reação aqui? É uma reação mais grave? Ele está gerando, por exemplo, reações anafiláticas sistêmicas na pessoa? Quer dizer, uma reação sistêmica, sei lá, você passou um produto, ele gerou uma reação anafilática sistêmica e você está tendo um edema generalizado. Para cosmético não é muito comum isso, tá? Mas no dermo já. Em qualquer situação. Em qualquer um dos dois, tá? Independente de ter um princípio ativo ou não. Vamos pensar no produto que é... universal. Aumentou muito o número de empresas que produz cosmético. Nos últimos 10 anos, aí mais do que dobrou. Em 2007, a gente tinha mais ou menos 1.000 são dados que a gente tem daquela associação lá de produtos de higiene pessoal e ABPEC. Lá em 2007, 2008, a gente tinha mais ou menos 1.300 empresas no Brasil de cosmético, tá? Já é bastante, hein? É mais que 1.300 em 2007. Hoje, atualmente, os últimos dados que eles têm, que eu me recordo que os mais atuais ali de 2020, 2019, 2020, isso já pulou para 3.700 e cacetada. Entendeu? Então, a gente mais do que dobrou o número de empresas produzindo cosmético no Brasil. E aí o que acontece? Você tem mais produtos, você tem mais formulações, você tem mais substâncias químicas e você tem mais gente usando esse monte de substância química diferente que entra no mercado. Então, gradativamente, não é? Daí que você começa a ter essa maior probabilidade de reação. Porque aumentou muito o número de produtos, né? Claro. Você falou, não é muito, igual. Olha uma drogaria hoje, a hora que você vai, você fala, nossa, o que ele falou é muito, meu. E aí que vem essa cosmetovigilância, esse período onde, tipo assim, ó, durante uns 5 anos, se esse teu produto aqui começar a dar problema, que as pessoas relatem isso também, que é outra coisa importante da gente destacar. Quando você tem uma reação a um produto cosmético, você precisa notificar isso. As pessoas não notificam. Você pode ir numa farmácia e notificar, olha, eu usei o produto lá da galera do SantaCast lá e deu ruim. Olha aqui como é que eu tô aqui, ó. Todo empipocado. Tá vendo? Entendeu? Pô, já queimou o produto, cara. Nem botamos pra vender ainda, né? Nem botamos pra vender. Tá na fase do grau 1, tá no grau 1, grau 2 aqui. Vocês estavam pensando em produzir isso aí, ó. Aí, pessoal, ó, tá vendo?
Muda de ideia. Não, mas e aí o produto pode sair do mercado, inclusive, entendeu? A Anvisa tem essa... Se o problema ele for realmente grave, vamos colocar assim, nessa fase de cosmetovigilância, a Anvisa tira fora o produto para averiguar o que aconteceu, né? Vocês não viram agora? Quando é que foi que aconteceu esse negócio? Final do ano passado, talvez? A história do pomada capilar? Que parar, voltou ou não voltou agora? Falar que tava podendo, o que acontece é que... veja... boa. Olha que interessante. Pomada capilar é grau 1. A Anvisa não exige teste de segurança. Porque é só uma pomada capilar, ela não tem alegação nenhuma. Né? É uma mistura de polímero lá que deixa o teu cabelão, né? Do jeito que você pentear. Já usou alguma coisa, deixa aquela testa já pra jogar um ovo. Já tem a pele oleosa, já vai um sebo regulador na sua pelinha jovem. Não é assim, já vai usar um sebinho regulador. Não, a pomada não tive sucesso. Não sei, talvez. Mas enfim. E aí, me perdi o que eu tava falando. Da pomada. Relaxa, foi mal. Não, então... Eu cortei isso aí. Seu filho da mãe. Para de falar da pomada que deixava oleosa aí, caramba. Daí, o que acontece? Esse foi um caso muito interessante, porque essas pomadas, elas tem um monte aí no mercado, né? Tem gente que formula lá atrás do próprio salão. Isso. Entendeu? Os caras compram as paradas e... Enfim. Senta ali já fica pomadinha. Baldão ali, entendeu? E aí, olha que case interessante que foi esse. Grau 1 não precisava de teste de toxicidade. Aí, o que aconteceu? Eu não tenho certeza se foi alguma marca específica. Eu acho que não. Acho que foi... Não sei agora se foi uma marca específica. Eu acho que não foi uma marca específica que aconteceu isso. Mas... o que começou a acontecer? As pessoas usando aquilo no cabelo, os relatos que tiveram de reação alérgica não, de irritação direta, ocular principalmente, não foi pele, né? Foi ocular. Os relatos foi de pessoas que molhou o cabelo, aquilo escorreu, pegou no olho e gerou uma irritação violentíssima, né? E aí o que a Anvisa fez? Suspende todas, mesmo aquelas marcas mais conhecidas, né, e conceituadas no mercado desses produtos aí. Saiu tudo. Suspende para ver o que aconteceu. E aí o que a Anvisa teve que fazer? Uma força-tarefa, vamos dizer assim, para fazer os testes de toxicidade ocular, que existe, para determinar, né, teste in vitro e ex vivo, que são feitos esses testes, para determinar qual era o grau de segurança de várias marcas, entendeu? Aí, muito provavelmente, eu não li como é que foi o final disso aí, mas muito provavelmente elas voltaram, né, logo depois. Sim. Um tempo depois elas voltaram. E provavelmente aquelas que reprovaram no teste de toxicidade ocular saíram do mercado. Entendeu? Mas é um belo exemplo de um produto que não precisa de determinação de segurança e que deu muito ruim. Mas aí, agora você falando do teste ocular, elas não fizeram? Essas empresas, no caso da... Não precisava. Não precisava. Agora vai precisar. Porque é grau 1. Aí talvez agora, como teve isso daí, talvez entre numa espécie de um produto que, tipo assim, olha, é usado no cabelo... Se molhar, pode cair no olho. Então, precisa determinar a segurança, entendeu? De opacidade de córnea. Tem uns testes, né, que são feitos para analisar o quanto que um cosmético pode... Nossa, que doido isso. Não só cosmético, outros produtos também, né? Mas já que nós estamos falando de cosmético, o quanto que um cosmético pode gerar de lesão na córnea, que pode, sei lá, gerar cegueira, por exemplo. Entendeu? Quantos testes, mais ou menos, passam um cosmético? Nossa... Bom, aí é o seguinte... Desde lá você falou de lançar e tal, quantos... deve ser demorado esse processo. Demorado, cara. Demorado, né? Não é... Senão a indústria estava lançando um a cada dia aí, um cosmético. Não, com certeza. Né? Não é assim também, não. Não é casa da mãe Joana. Nossa, que expressão. Nada a ver. Expressão velha. A gente da nossa avó chama Joana. A gente vai falar, pô, coitada da avó Joana. Saiu, cara. Foi mais forte que eu. Olha só que interessante. Existe um órgão, né, chamado OECD, certo? A OECD, ela centraliza a regulamentação para testes de toxicidade para o mundo inteiro. Então você tem países que são membros da OECD, outros que não são. O Brasil está querendo entrar, entra, não entra, aquela história. Mas nós seguimos, nós somos, vamos dizer assim, nós seguimos as regras, né, regulamentações da OECD. No Brasil, abaixo da OECD, em cima disso, nós temos a Anvisa, certo? Então, a Anvisa está para o Brasil mais ou menos como o FDA, é uma proposta um pouco diferente lá do FDA, mas... Seria quase seria um equivalente, vamos colocar assim, né, para regulação de produto farmacêutico e tal. Bem, então o que acontece? A OECD, ela determina que tipos de testes que são necessários para você determinar a segurança
de cosmético, no caso. Então, eles têm modelos experimentais que são reconhecidos e padronizados por eles lá. E aí, as outras agências, tipo a Anvisa, usa essa mesma referência, entendeu? Para regulamentar aqui dentro do Brasil que tipos de testes que precisam ser realizados, certo? Então, existem várias linhas que você precisa determinar, tá? Para garantir essa questão da segurança aí. Aí, que tipos de testes, né? Que tipos de... Vamos falar de resultados que nós precisamos ter. Nós precisamos ter resultado de irritação dérmica. Então, você tem que saber se um produto gera irritação na pele direta, né? Corrosão. Será que o produto pode corroer a pele? Né? A hora que você usa o produto, será que ele pode gerar algum tipo de corrosão? A corrosão e a irritação, elas são um pouco diferentes. Na corrosão, você tem uma necrose no tecido, né? O tecido ele vai literalmente se desfazendo, vamos dizer assim. Na irritação, não. A irritação é um componente mais inflamatório e tal, então são coisas distintas, né? Então, eu preciso saber a irritação da pele, eu preciso saber a corrosão da pele, eu preciso saber irritação e corrosão ocular, né? Você tem que saber isso. Como é que você vai usar um produto para a região do olho se né? Ou mas é um produto usado para mão, tudo bem, mas você coça o olho, né? É um produto para usar no rosto, mas o suor vai cair aqui, o negócio vai cair no teu olho. Então existem testes, né, que são in vitro hoje, ou os chamados testes ex vivo, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que determina isso, né? Então, tipo, irritação e corrosão ocular. Você tem que saber isso para cosmético também. E também tem que saber efeitos... Esses são os básicos, tá? Irritação e corrosão dérmica e ocular. E efeitos sistêmicos que a substância possa vir a produzir, né? Então, efeitos sistêmicos... ele tem potencial para, sei lá, gerar uma hepatotoxicidade? Será que ele pode ser tóxico para o fígado? Sei lá, para o rim? Ou ele pode estimular mutações, aí nós vamos fundo, né? Ele pode gerar mutações na célula, entendeu? Que é o efeito mutagênico. Ele pode gerar câncer, que é a palavra que dá até medo, né? O derivado do petróleo, normalmente o pessoal tem medo disso, né? Eu lembro quando você falou mutagênico, eu lembro quando eu vi a primeira vez essa expressão mutagênico, vai mutando. Mas é assim na cabeça. É isso? Né? É doido, né? É doido, cara. Carcinogênico. Você tem que saber se o negócio é carcinogênico. Carcinogênese, se eu tiver um produto aqui que eu digo assim, esse produto é carcinogênico, o que você vai usar num produto, vamos dizer, diariamente, que você está exposto... Geralmente a carcinogênese ela acontece ao longo de décadas. Então, você tem, às vezes, 10, 20 anos para que uma substância que você se expôs diariamente venha eventualmente causar isso, entendeu? Então, tu só vai saber, na verdade, no longo prazo. Por isso que existem testes in vitro, né? Você faz testes em células para ver qual é o potencial que aquela substância tem de induzir uma carcinogênese, de induzir um mau crescimento lá de célula, né? Induzir câncer, né? De gerar a produção desse tipo de problema aí. Então, esses são alguns resultados básicos que a gente precisa ter para determinar a segurança de cosmético. Entendeu? O natural também passa por testes? Passa, né? Mesma coisa. Ou não? Sei lá, os cosméticos verdes, green, que o pessoal vem... na maioria das vezes se usa ativos naturais, que você já tem dados de segurança publicados, que você já tem uso tradicional. Às vezes você olha assim, o produto não foi testado. Você não tem teste sobre aquele produto. Mas você pode ter certeza que existe uma busca na literatura para você usar componentes que sejam seguros. Né? Você tem que ter esse tipo de dado, assim. Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, né, que eu dou muita aula sobre esse assunto, e eu costumo dizer o seguinte, olha, se você tem um produto que não tem uma garantia de segurança, porque por algum motivo fisiológico, filosófico, o que quer que seja, né, que não foi testado esse produto e tal, você tem que saber qual é a segurança. Eu não uso um produto que eu não sei qual é o grau de segurança que ele tem, entendeu? Esse é um ponto de discussão muito interessante nessa área da cosmetologia. Como é que o público sabe que... Rapaz, é que já está aprovado, né? Já está aprovado o produto, já está usando, não tem como... Sim, e lembra que tem grau 1 e grau 2. Então, é um hidratante natural. Tudo bem, cara, tranquilo. Não tem problema nenhum. Você pode vender, você pode... É um desodorante, não tem problema. Ele não tem uma alegação de uso.
Então, para fins de registro... coisa, né? Desodorante. Alumínio, não é? Alumínio, sais de alumínio. E aí? Isso aí é tóxico. Eu já ouvi falar que você fica... Vou tinha essa ideia. Fica usando, você vai ver que você morre com isso aí. Use sebo de carneiro aí, pra ver se... não sei o quê. Como é que é o nome daquela pomadinha branca? Minâncora? Minâncora. Ele já falou pra usar isso aí na época. Dá-lhe cânfora Giovana mesmo. Não precisa olhar assim não assusta não. Vem pros anos 70. Você já usou minâncora? Pra quem é das antigas aí, já ouviu falar de minâncora? Olha, propaganda. Nossa, propaganda foi mal. Eu não tô falando mal não, pelo amor de Deus. Não é longe disso. Mas você já usou aqui. Desodorante tem muito essa pegada. Tem. A questão do desodorante é o seguinte, o que se discute hoje, né? Mitos e verdades. Mitos e verdades. Mitos e verdades da toxicologia. Vem com a gente aqui. O desodorante é o seguinte, você tem os antitranspirantes, certo? A bronca maior é com os antitranspirantes aí. Então, o que faz o antitranspirante? Qual é a função dele? A função é fazer um bloqueio ali né, dos poros ali sudoríparos, né, vamos dizer assim, e você diminuir a transpiração. Beleza. Como é que ele funciona? Você tem lá, o principal componente são os sais de alumínio, que nem você falou. Tá nerd. A hora que você aplica... Isso aí, cara, faz muito tempo. Sempre se discutiu isso, né? A hora que você aplica ele ali, ele forma um colóidezinho, ele forma um gelzinho dentro do poro e lacra, né? E sela aquele negócio ali, você não vai perder durante um tempo, né? Alguns dizem que é 48 horas, outros são 72 horas. Tem uns que mostram assim, agora eles vão participar de um teste 72. Ô louco, 72 horas. Correndo, o cara correndo. Isso. Que desnecessário, né? 72 Mas enfim. A gente brinca, qual que segura a jaula, meu? Segura, porque segura a jaula é foda, rapaz. Futebol. E aí... Falou, a jaula tá saindo aí, cara. Nossa. Quero ver garantido isso aí, né? Como é que garante isso, Humberto? Teoricamente é o tempo que ele permanece ali e tal, né? Mas o que acontece? Esses sais de alumínio, hoje a literatura descreve o que sobre isso daí? Primeiro, existe uma falácia aí, que é o lance de você... O fato de você estar obstruindo os poros é ruim para a sua saúde. O que vai acontecer é que a regulação térmica, que é para isso que serve, né, as glândulas sudoríparas, a regulação térmica vai acontecer em outros poros. Então, o que pode acontecer eventualmente é você, ao fazer o bloqueio da transpiração na axila, você via transpirar mais em outro lugar, vamos dizer assim. Entendeu? Só muda você não... você tem poros, você tem por todo o corpo, certo? Para fazer essa regulação hídrica, né, de temperatura e tal. Então, esse é um ponto, enfim... Mas o que a gente tem muito na literatura é a possibilidade de que esses sais de alumínio eles possam ser disruptores endócrinos. Aliás, vários dessas substâncias que são usadas em cosméticos têm essa ideia, sabe? De que, olha, em testes in vitro se observa que os sais de alumínio podem induzir câncer de mama, por exemplo. Em teste in vitro você observa isso. Tem vários resultados que mostram isso na literatura, né? Aí vem para a realidade, vamos dizer assim, por que eventualmente o desodorante ele pode ser causador de câncer? Porque existe uma prevalência maior de câncer de mama, por exemplo, nas mulheres, né? Nessa região mais lateral aqui da mama. Então, porque teoricamente onde você aplicou, entendeu? Você poderia ter uma exposição maior naquela região e teoricamente você poderia ter ali. Mas nada conclusivo. Tá? Mas você vai para a literatura e você vai ver que... De ficar inalando, de passar e ficar inalando, de passar e ficar inalando, isso tem alguma... Tem um problema também. Tem outro problema também, né? Tem outro problema que é a inalação. Tudo que é inalado depende do tamanho da partícula que você está inalando. Tá? Então, assim, partículas muito pequenas, mais precisamente partículas com menos de 1 micrômetro de diâmetro. Então, você pega o diâmetro, 1 micrômetro, é nada isso. Esse tamanho de partícula chega até o alvéolo pulmonar. E é isso que você tem, quando você tem esses sprays, né? Você tem partículas muito pequenas, são nanopartículas. E elas atingem o alvéolo pulmonar. Então, mas é claro que quanto que você fica inspirando desse tipo de coisa, entendeu? É muito pouco, né? Às vezes você faz sem querer, passa... Mas você fica ruim, não fica? Não vem o ar. Não, né? Porque gera isso daí. Você faz assim, deixa eu sair daqui. Abre a janela. Exato. Deixa circular. E fragrância e óleos essenciais também? Óleos essenciais está na moda. Tá na moda, né? Fragrância também, tipo... Assim,
Natural. Tem, né, e fragrância é uma coisa engraçada, né? Que a gente volta na questão da alergia. Tem fragrância que você passa que às vezes pinica, você fala, caramba. Que é o que você tá falando, tipos de reação, né? Adversa. Igual aquele perfume que geralmente às vezes você passa um perfume e fala, nossa, esse perfume esquenta, sei lá. Não pode esquentar. Não pode. Se esquentou é porque tá dando ruim, entendeu? Então tá usando perfume. Mas usando perfume ruim. Eu já tive problema. Mas não, mas perfumão bom também. Já usei que já me deu. Mas não deve. Se deu aquele vermelhão ali, ele te gerou uma reaçãozinha ali, entendeu? Agora o que vai ser? Fragrância a gente tem... Qual que é a grande pegada da fragrância? Você tem alguns grupos, né, químicos que são usados como fragrâncias ali, que são conhecidos. Tem o grupo lá dos tais fitalatos, que são... É um grupo lá de substâncias que as misturas deles são usadas para fazer fragrâncias. Você tem compostos 100% sintéticos, que são também bastante conhecidos, né, misturas químicas sintéticas. E existem óleos essenciais, né, princípios ativos que a gente classifica como óleo essencial, que é uma infinidade também de ativo que você vai ter, não é? E é exatamente a mistura entre esses grupos, que eu mencionei alguns aqui, que gera uma fragrância. Então, qual que é o grande trabalho do cara que trabalha que lida, né, com formulação de perfume e tal, o perfumista? É chegar num melhor cheiro em cima de todas essas misturas que pode ser feita. Bom, qual é o problema aí? São misturas. Então, por serem misturas, tu pode ter teores mais disso, mais daquilo, e muitas vezes é difícil você determinar, olha, nesse perfume X aqui, eu tô tendo uma alergia por causa dessa substância. Não tem muito como você fazer isso. Você entendeu? Porque são várias substâncias diferentes, né? Você comentou dos óleos essenciais. Óleo essencial no Brasil, ele é registrado para fins de alimento, certo? Que é essa outra coisa importante deixar claro para todo mundo aqui, né? O óleo essencial, no Brasil, ele é registrado como, vamos colocar aí, produto alimentício para a indústria de alimento, para fazer flavorizante de alimento, certo? E também ele pode ser usado para a indústria de cosméticos. Isso é o que a gente tem na legislação nossa, tá? Então, você pode usar para produzir cosmético e para produção de alimentos. Isso é o que está regulamentado no Brasil. O que acontece? Eles são produtos que têm toxicidade? Tem. Eles são produtos que são ativos, né, que têm capacidade de causar reações alérgicas na pele ou até sistêmicas? Tem também, entendeu? Então, a gente tem que cuidar para não banalizar, sabe? Não banalizar muito essa questão do uso do óleo essencial, porque hoje tudo parece que óleo essencial virou... Não, que o natural é tudo tranquilo. O natural não faz mal, tome lá 10 gotinhas no café da manhã. Não é bem... Não. Morte ou sintético, né? É um risco muito grande, sabe? Eu oriento muitas pessoas na internet sobre isso, né? Sobre o risco da ingestão de substâncias que não são exatamente para aquela finalidade. Então, quando você usa um óleo essencial, né? Independente de qual seja, colocou 10 gotas de um, 10 gotas de outro, de manhã, fazer um shot matinal para viver até os 198 anos. Entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não há uma legislação no Brasil que regulamente em cima do uso oral para óleos essenciais. Porque, como eu falei, eles são regulamentados para a indústria de cosmético e de alimento. Então, se você está ingerindo óleo essencial, é por sua conta e risco, entendeu? Louco, Humberto. Que bicho, não é brincadeira. Não é brinquedo não, né? Não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Caramba, meu. E pra quem tá assistindo, acha assim, polêmico. Toxicidade, esse tema, os caras estão levantando coisas, mas não, mas fato, todo mundo tá aí, a galera, né? A gente é bombardeado na internet o tempo todo com produto, né? Aqui, ali e tal. E as pessoas, né? Às vezes por ser natural, né? É natural. Você falou isso de ser natural. É igual coisa pra emagrecer. Que o povo posta. Vou tomar. Toma, amigo. Coloca um componente, farmacologia. Aí você pode até destruir aqui. Nossa. Colocou aqui dentro, você não sabe a reação. Não, mas é um fitoterápico, é um produto natural. Você não sabe o que ele vai fazer aqui dentro. Estricnina é da planta também. E mata em 10 segundos. Você tá entendendo? Entendeu? Também é um veneno que... Então, é como diria o Paracelsus, né? A diferença do remédio do veneno é a dose. Então, a quantidade que você usa. E
Né? Não é porque é um vegetal que ele não tem... Né? Não é porque é um derivado de um produto natural, que é o caso dos óleos essenciais, que ele é livre de toxicidade, certo? Que ele é livre de problemas. Muito pelo contrário. Eles têm um potencial enorme para chegar no sistema nervoso, por exemplo. Né? Sistema nervoso central. Eu costumo dizer o seguinte, na toxicologia a gente tem um conceito que é o seguinte, tudo que é substância que atinge o sistema nervoso central de alguma forma, o risco sempre é maior. Entendeu? O risco sempre é maior. Então, você usou um produto topicamente, isso tem muito na literatura também sobre fragrância. Potencial neurotóxico de fragrâncias. Caraca, você olha assim, olha. Jesus louco. Potencial neurotóxico. Você fala, tá, mas por que isso? O que seria essa neurotoxicidade de fragrância? A questão é a seguinte, quando você usa uma fragrância na pele, lembra do conceito que a gente começou a conversar aqui, né? Perfume é cosmético, então ele tem que ficar só superficial. Mas o que as pesquisas mostram aí, você pode ir no PubMed, entrar e procurar. Mostra o quê? Que você usa o perfume e a fragrância sai na urina. Então, se a fragrância sai na urina, os ativos todos, né? Se a fragrância aparece na urina, é sinal de que é o quê? Ela foi absorvida sistemicamente e ela foi eliminada depois através da urina. Qual é o grau de risco que isso tem? Será que isso foi, que é uma área que a gente estuda na farmacologia e na toxicologia, que é a distribuição? Quer dizer, a hora que essa substância chegou na circulação, até onde ela foi distribuída, até que parte do corpo ela conseguiu atingir. Se ela for distribuída, se ela for entregue no sistema nervoso central, significa que ela passou por uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Ou seja, se ele tem a potencial de chegar lá, ele pode fazer alguma coisa lá naquela região, entende? Caramba. E aí, o que a literatura descreve é que, tipo assim, olha, fragrâncias, elas podem... Por que elas podem ser potencialmente neurotóxicas? Porque elas produzem alterações neuronais, e aí, não que sejam necessariamente negativas as alterações que elas fazem, mas a depender do grau de exposição, né, do quanto que você se expôs àquilo, pode ser que você venha a ter um problema decorrente daquilo. Então, você tem substância que vai, por exemplo, estimular o sistema nervoso. Vai te deixar mais agitado. Você tem substância que vai desestimular. Você pega o óleo essencial de lavanda. O pessoal não usa muito pra... Né? Você fala, na aromaterapia, super legal a aromaterapia. Pra quem é realmente profissional da área. Né? Trabalhar com óleo essencial na aromaterapia é fantástico, é show. Agora, o que acontece ali? Quando você inala uma lavanda ali, né? Tem o linalol, que é um dos ativos, né? Isso que eu ia falar. Que tá lá. Então, ele, comprovadamente, ele reduz a estimulação neurológica. Então, você tem realmente um efeito ansiolítico, entendeu? Isso é na lavanda, né? Que tem, né? Na lavanda. Na lavanda. Então, mostra que ele tem, né? Ele tem... isso é para mostrar que, é fragrância, não tem... Calma aí, cara, ele vai lá, ele atinge neurônio, ele pode fazer uma... Entendeu? Ele pode fazer uma modulação, pode dar uma mexidinha, vamos dizer assim. Ele tem o trampo dele ali. Não é isento, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Não é isento completamente. É um grande problema? Não necessariamente também. Mas nós temos que olhar, sabe? Cautela, olhar para os... Tem um módulo que eu dou, uma especialização aqui em Campinas, de toxicologia de cosméticos. E eu começo com a turma, né? Eu começo a dar aula, eu falo assim pra galera, eu falo assim, se vocês estão aqui procurando respostas, vocês vão sair daqui hoje com mais dúvida. Putz, os caras falam, é muito divertido. Por quê? Sacanagem, muito divertido. Sacanagem com os caras. Por quê? Eu falo assim, eu vou mostrar, como eu não faço propaganda de absolutamente nada, de nenhum produto, de nenhuma marca, nada disso, né? A minha função é mais científica, mais de professor mesmo, de trazer informação. Eu falo isso, galera, eu vou trazer o que está na literatura aqui para vocês. Então, a literatura sobre isso, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito estranha, porque assim, tu vai ter um monte de estudo que mostra que, tal substância é super maravilhosa. agressiva. Ou é maravilhosa, tal de um lado, e do outro lado fala que é agressiva, que causa isso, aquilo outro, entendeu? Aí dá um tempo, essa aqui é legal, e depois inverte. É que nem o bacon. Antigamente era ruim, depois virou bom. O ovo era legal, o ovo era legal. Café, a galera xinga o café. Chicão, o povo xinga café, Chicão. Cara, pelo amor de Deus. Até o café, os caras xingam. Mas e aí? Pô, fica nessa... E aí? Não é? E aí? E aí que tu tem viés em vários estudos, que é uma coisa que quem vai estudar nessa área, né, quem vai prescrever, quem vai ser usuário, né, você vai usar, se tiver interesse maior de querer entender, você tem que
entender que existe muito conflito de interesse nas publicações, isso a gente percebe. Né? Então, durante anos se falou que tal substância era agressiva, sei lá, parabenos, era agressivo. Hoje os parabenos já não são mais os ruinzão da história, entendeu? Em 2019, os parabenos eles sempre foram considerados, são conservantes, tá? Os parabenos eles são antimicrobianos ótimos, né, para as formulações, ele impede o crescimento de bactéria, fungo, etc. E são super importantes de estar presentes nas formulações. Existem várias moléculas que fazem parte desses parabenos, enfim. Até um tempo atrás, isso é muito curioso, até um tempo atrás, o parabeno ele era o carrasco da coisa, sabe? É causador de câncer, é causador de... Abrir uma cabeça, não sei aonde acharam. Nossa. Câncer, alteração de sistema endócrino, não sei o que lá, câncer de mama, de ovário, um monte. E alergia, tá? Alergia. Antes se atribuía muito aos parabenos as alergias, né? As dermatites alérgicas lá. Em 2019, a Sociedade Americana de Dermatologia elegeu, olha que interessante, elegeu os parabenos como os componentes não alergênicos do ano. Os não alergênicos. Tipo assim, eles não são mais entendeu? Eles tiraram essa ideia, pelo menos isso que saiu de lá, né? Eles tiraram essa ideia de que os parabenos são os maiores responsáveis pelas reações por reações alérgicas e hoje eles já não figuram mais dentro disso, entendeu? Então, por isso que eu falei que eu gero mais dúvida do que certeza, porque se você pegar os últimos 20 anos, entendeu? Tu vai tendo, que nem a história que a gente falou do ovo aí, do bacon. O silicone entrou numa época sobre isso, né? Que era do mal também. Que era do mal. Silicone. Silicone para uso tópico? Assim? Ainda. É possível. É possível. É possível. Eu acho que teve uma época que falaram mas o silicone é do mal ou não? O silicone eu não sei. Não sei se esse polímero ele tem essa... Nunca estudei profundamente o silicone em si na pele para ver se ele tem essa capacidade de penetrar, né? Permear e ser absorvido. Teria que ver. Que geralmente usa mais pro toque, né? Pra deixar com o toque mais sensorial. Sensorial, né? Tem alguns que você usa normalmente puro, assim, que você passa, que você fala, opa, você fala, meu Deus do céu, isso aqui é melhor que o próprio creme formulado, assim. Dá um mas legal, é questão de curiosidade mesmo, se o silicone entrava nessa onda. Uma outra questão também é o filtro, né? Físico, químico, qual que funciona, qual que não funciona. A maior curiosidade do povo que tá assistindo tem 60 então, para aproveitar, funciona, 30 funciona. Vamos dar um recado, então. Pessoal, para quem tá nos assistindo, tá gostando aqui do papo da toxicidade no cosmético. Não tinha noção de tudo isso, né? Quando você às vezes olha a caixinha, ela fala, lindo, tem tudo isso. Cheiroso. O Humberto tá falando, gente, tem toda essa história. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e curte e compartilha para quem precisa. E deixa os comentários aí pra gente, pô. Interage aqui, se você usava minâncora. Comenta aí quem usou minâncora já. Comenta aí, eu usei minâncora. Meu avô incentivou. Espinha, vou falar espinha, nem acne, viu, professor? Eu usava espinha. É mais fácil, é mais fácil. É português rasgado. Mas e aí, o filtro químico, físico, 60, 50, 40, qual que funciona? Tem muita dúvida disso aí, né? Tem, né? Tem. E aí? Bom, primeiro que filtro solar, como diria naquele vídeo antigo, vocês devem lembrar daquele vídeo. Nossa, verdade. Tradução do Pedro Bial lá, verdade. né? Você se revela a idade. Não tenho nenhuma certeza nessa vida. A única certeza que eu tenho é use filtro solar. E isso vale até hoje, tá? Então, use filtro solar, certo? Perfeito. Começa por aí. Porque tem gente por aí hoje que fala que não tem que usar filtro solar. E eu fico pé da vida com esse negócio. Porque a vitamina D... Tudo bem, nós entendemos isso. Mas é importante usar o filtro solar, né? Pelo tempo que você fica uma vida inteira exposto ao sol, é importante você usar o filtro solar. Qual é a função de um filtro solar, né? Se a gente for pensar, voltando lá na história do sanduíche, para você que assistiu desde o começo, não viu o começo, volta lá. Sanduíche, epiderme, volta lá, epiderme. Sanduíche de pele, procure sanduíche de pele. Você vai entender o que é isso daí. Tem vontade de comer, né? Vou ter aqui, ó. Quem vê que ele vai falar aqui? Patropi. Olha lá, falou? Não é, Ticão? Pode fazer comercial aqui, esse cara. Ai, Deus do céu. Vamos lá, desculpa. Então, assim, ó, o filtro solar, né, as substâncias que são usadas nos protetores solares, que a gente chama de filtro, eles têm que ficar lá em cima, certo? Lá em cima da epiderme, né? Eles precisam ficar ali. E aí, qual é que é a questão? Eles são usados, o objetivo deles é literalmente impedir ou reduzir as agressões que o sol faz sobre a pele, certo?
Tem duas maneiras dele fazer isso. Ou ele vai fazer uma barreira física, de fato, ou ele vai fazer a absorção dos raios ultravioleta, o VA e o VB, né? O VB é aquele que queima a tua pele, que você vai dormir depois pendurado no cabide lá, né? E o VA, basicamente, é aquele que vai mais fundo, então ele pode gerar as alterações mutagênicas. Mutagênicas, não é? Vira o mutante, X-Men. Mutante. Então, são esses dois, vamos dizer assim, esses dois mecanismos de proteção que a gente tem. Bom, e aí que se diferencia os filtros químicos e físicos, não é? O filtro físico, ele faz literalmente essa barreira física. E impedindo a incidência de sol. Você tem exemplos, óxido de zinco, né, muito conhecido. Você tem o dióxido de titânio, que é muito usado nome aí dá também. medo. Dióxido de Titânio é titânio. tudo metal na pele. Tu já imagina Wolverine já. Titânio na pele. Os caras tão criativos. Esses são os mais conhecidos, mais usados que você tem aí, né? Dióxido de titânio. E existe uma outra categoria que são os filtros químicos. O químico, o que ele é? Ele fica ali na pele, teoricamente, e ele serve para absorver os raios, tá? Então a ideia, ele não faz exatamente uma barreira física que impede a passagem. Assim, né? Fisicamente. Ele, quimicamente, ele absorve consigo. As moléculas conseguem pegar vamos dizer assim, né, filtrar, vamos colocar dessa forma, os raios ultravioleta, certo? Então essa é a diferença do químico para o físico. Os químicos são a maioria. Hoje tem muita gente formulando, né? Hoje tem muita gente desenvolvendo novos filtros físicos. É uma tendência enorme na cosmetologia. A minha praia não é muito essa parte técnica do cosmético, né? Porque eu sou mais da farmacologia, da toxicologia, mas eu sei que é um desafio enorme aí hoje nessa área, desenvolvimento de novos filtros físicos. Porque eles são mais seguros. Por que eles são mais seguros? Claro, porque ele faz uma barreira física e ele não penetra na pele. Lembra do penetração, ele faz o papel absorção? dele ali, só você é um escudo, ele fica ali, campo de força. Você entendeu? Ele tem que ficar ali. O efeito dele é para ser na camada córnea da pele, lá em cima. Então ele não penetra. Ele não é feito para penetrar, pelo menos. Já os filtros químicos, ele tem que ficar lá em cima, só que ele acaba penetrando, permeando e absorvendo. Você tem ele atravessa pela camada córnea, ele cai na derme e ele cai na circulação. Então, voltamos naquela história. Você está usando um filtro na pele que você urina ele. Você vai, né? Ele vai ser excretado pela urina. Então, é um sinal de que aquela substância ela circulou o organismo, né? E aí? Bom, existem alguns filtros químicos, existem vários, na verdade. Alguns são, inclusive, proibidos em alguns lugares do mundo. Tem um clássico que é a oxibenzona. Tá? Oxibenzona. Esse filtro ele é proibido em algumas praias. Havaí, por exemplo, você não pode entrar com um filtro desse, porque eles, para além desses... O que ele pode causar, né? Na hora que você está usando na pele, assim, repetidas vezes, né, que é o tempo de exposição, imagina anos você usando o filtro que tem esse ativo aí. Um produto que tem esse tipo de filtro. Ele tem fortes evidências de disrupção endócrina, tá? Especialmente alterações no funcionamento de testosterona, estrogênio e progesterona. Ô, louco. Tem, muito na literatura. Não é à toa que ele foi proibido em vários lugares, né? Aqui no Brasil também já houve proibição desse tipo de filtro. Nossa, eu tava aqui, proibiu aqui não. Já houve proibição. E já quase nem se... Esse oxibenzona é um que tipo, as pessoas já não usam mais. Em muitos lugares proibiram isso daí e tal. E aí você tem outros filtros que são... Assim, o risco é bem menor. Tem filtros que o risco é muito baixo mesmo, né? De filtro químico. Mas a grande pegada é essa, entendeu? Essa que é a questão do filtro, né? Ele é para ser usado na pele, mas ele cai na tua circulação e ele detém realmente essa capacidade, né? Essa possibilidade de gerar disrupção endócrina. E isso é um problema, né? Se você está falando de um cosmético que é para ficar na pele, né? Tudo que passa por essa questão, por essa problemática de toxicidade de cosmético, passa pelo fato dele ser um produto de uso tópico para ter efeito tópico, no máximo ali na derme, né, que a gente falou, mas eles acabam indo para a circulação, entendeu? Esse é o grande... Quando a gente vai para a questão da toxicidade de cosmético, esse é o ponto principal. É um produto de uso tópico que entra na circulação e ele pode, eventualmente, desenvolver, né, desencadear essas reações que a gente está comentando aqui.
né? Diferentemente de você falar uma reação alérgica na pele, que é pele, né? Uma dermatite na pele. Então, você falou, tem alguns tipos de efeitos adversos, né? Você está falando dos tipos, tem a dermatite, o que mais que tem de reações alérgicas? Tem tanta reação, né? Tem alguma, a mais comum é a dermatite? Dermatites. As dermatites são mais comuns. Todos esses componentes que a gente... Na verdade, qualquer componente de uma formulação pode causar dermatite, tá? Se você for alérgico àquilo, você pode desencadear, né, a dermatite. Então, vamos lá, vamos colocar assim, ó. Dermatite alérgica. O que é uma dermatite alérgica? Que muita gente tem isso. Às vezes você usou um produto pela segunda ou terceira vez e começou a desenvolver ali na região que você usou, ou fora dela, para além dela, ficou vermelho, né? Formou eczema, fez bolinhas ali. Coceira, de repente. Coceira, né? Uma urticária, um prurido que você pode ter ali. Isso pode ser uma dermatite alérgica de contato. Então, você usou a primeira vez, não deu nada, segunda, terceira, sei lá, na quarta, quinta vez, ou às vezes na 100ª vez que você usar, ele pode desenvolver. Tá? Isso é uma alergia. Você desenvolveu uma hipersensibilidade a algum componente da fórmula. Isso é uma coisa. Outra coisa são as dermatites que a gente chama de dermatite irritativa. Ou seja, aquele produto que você usou, ele tinha algum componente, sei lá, que degradou, ou algum componente que... O componente em si agrediu a sua pele. Entendeu? Ele gerou uma irritação direta. Isso aconteceria comigo, com você, com você. Aquele produto não presta, vamos colocar assim, entendeu? Não serve para mim de jeito nenhum. E ele, você aplicou, ele vai gerar aquele problema na imensa maioria das pessoas que fizer a utilização dele. Por isso que lembra que eu falei lá atrás que você tem que determinar irritação e corrosão, né? Corrosão é isso. Você aplicou um produto que ele gerou uma irritação direta. Como é que você percebe isso? Ele geralmente vai estar delimitado exatamente onde você passou. Aonde você aplicou, ele vai estar delimitado. Você vai ver a linha assim, ó, que vai separar a lesão da pele boa. Se for alérgico, você pode ter passado, sei lá, no pescoço aqui, mas ele pode dar também em outros lugares, entendeu? Então essa é uma maneira, vamos dizer assim, que clinicamente a gente consegue, né? Se for profissional da saúde, você vai ver lá dermatite, faça essa análise. Né? A pessoa usou o produto aqui, está delimitado, provavelmente é uma dermatite irritativa. Não está delimitado, está fora daquele lugar, né, onde a pessoa passou, não precisa ser um lugar muito longe, tá? Pode ser nas adjacências. Aí você pode considerar que provavelmente é uma irritação por alergia, tá? Por processo de hipersensibilidade, né? Existe olha que curioso, que dá muito em mulher, tá? As mulheres são mais suscetíveis a isso, que é chamada dermatite subjetiva. O que é a tal da dermatite subjetiva? Geralmente ela pega o rosto, né? É muito comum aí com maquiagem, tá? Maquiagem, porque a mulher... Nossa, tem maquiagem. É cosmético, né? Maquiagem. Você falou maquiagem e veio o nome de um youtuber. Felca. Eu pensei... Tá vendo? Eu pensei, você falou, eu vejo a cara dele, eu falei, não deve ser isso que ele vai falar. E era... Aquele vídeo dele é mas depois ele entra nisso. Engraçado, né? Nossa, aquele vídeo é engraçado. Porque maquiagem, você falou, é outra coisa também, né? Que ninguém fala, que ninguém pensa, né? A gente tá falando de cosmético. Não, estamos brincando. É um cosmético. Aqui. É cosmético. E outra, principalmente, é que os testes aumentam aí no caso. Bom, maquiagem, voltamos lá no começo. Se for grau 1, que não tenha nenhuma alegação de uso, grau 1, não precisa de teste nenhum. Agora, se for as maquiagens que eles chamam, né, multifuncionais... Que vem com ativa, essas coisas. Então, o filtro também tem isso também, né? Tem, alguns tem também. 5 em 1, mas o filtro, só pelo fato de ser filtro, já é a alegação de uso dele, entendeu? Já é um produto que barra, né, as agressões do solo. Então, isso... per si, já necessita a determinação de segurança. Entendeu? No caso de filtro. Agora, maquiagem é uma parada interessantíssima, né? Porque, tu vê, a pessoa passa lá um primer, né? Pra tirar ali as mínimas imperfeições. Depois vem com uma base por cima, depois vem mais outros produtos, não é? Vai pra balada e depois chega em casa. Mulher, no caso. Isso. Né? Tem que tirar, passar água... Exato. Isso que eu falo para as alunas lá, né, quando eu tô dando esse curso na especialização, eu falo, olha,
Você, às vezes, você usou a maquiagem de manhã cedo, a hora que você saiu pra trabalhar, você ficou até as 6 da tarde, 5 horas no trabalho, foi pro rap. Do rap, você chegou em casa, sei lá, meia-noite, você tem que acordar cedo no outro dia. Aí você vai dormir e fala, não, eu vou tirar a maquiagem, azar. Não vou dormir assim. Ah, vou tirar amanhã. Acorda que parece um guaxinim, né? Com as manchas lá nos olhos. E aí no dia seguinte vai retirar aquilo e vai passar de novo. Então, é aquela história do tempo de exposição. Quanto tempo a pessoa ficou exposta àquela substância. E aí você começa a somar os não é? É uma filosofia que você tem que pensar sobre isso. Momento reflexão. Momento reflexão. Cara, anos de você com aquela mesma, né? E esse hábito, essa rotina, né? Essa rotina. Por isso que é tão importante, né? O pessoal que produzem muito conteúdo pra internet, da questão do skincare, né? Aquela história. Remover maquiagem antes de dormir e tal. É realmente importante pra você quebrar um pouco esse ciclo, né? Porque tu pensa, 24 horas, a pessoa ficou, sei lá, 15 horas com o negócio ali, ela de repente vai dormir, ela corre o risco de ficar 24 horas com o produto no rosto. É muito né? tempo. É muito tempo exposto. E ainda se não for um bom produto, qual cosmético, qual ativo tá usando, né? Qual ingrediente, base. Cara, maquiagem tá aí uma outra coisa que a gente tava falando aqui dos cremes, né? Lembrando que tem conservante, tem tudo isso também, entendeu? Tem que ter, né? Quanto tempo dura uma base? Eu não faço ideia. É que a gente entrevistou uma oftalma, eu fico, principalmente quando eu vou coçar o olho agora, eu penso, traumatizado eu vou agora, fazer assim, parece que eu vejo ela na minha frente falando, isso é problema pro oftalmo, então eu faço assim. Terror dos oftalmos é uma pessoa que fica coçando o olho, então ela deu até dica de fazer assim e tal. Fazer assim. Aí eu fiquei pensando que você falou de teste ocular, imagina uma maquiagem, cara, que aqueles dos cílios, né, que passa, que a mulherada passa, que fica levantando. Se cai um pouquinho no olho. Exato. Aí cai mais um pouquinho. Você vai ter que fazer assim, se coçar. É assim, né? Não é, Gia, né? É assim, ela falou, tem que fazer assim, ó. Coça assim. Aí esse dia começou a coçar. Falei, direto eu já vou. A primeira coisa que eu faço vai com o dedão. com o dedão. Aí você tá sujo. E é prazeroso, né? Aí você imagina com a maquiagem. Você vai com a maquiagem. Olha o dedão aqui, ó. Nossa. Não, cara, mas pensa, ó, base, o rímel, maquiagem, rímel, esmalte. Esmalte. Na realidade, você falando aqui, Humberto começa a pensar assim, peraí, quantos produtos eu uso por dia, quantos produtos uma mulher usa por quantos produtos, enfim, todo mundo usa. É aí que tá o ponto. Esse é o ponto. Você vai somando, entende? Você vai somando, né? Então, a questão que envolve esse negócio da toxicidade, de ser tóxico e coisa do cosmético, é isso. É mais em função disso. O nível de exposição que você tem nos vários diversos produtos que você usa diariamente, né? Esse que é a reflexão. A reflexão que fica, né? Então, por isso que é importante. Mas qual que é o risco? Olha, a literatura descreve o risco sobre... Mas a maioria dos testes... Porque, veja bem, como é que você vai fazer um teste em ser humano de longo prazo para ver se uma substância, sei lá, se um conservante, ele realmente pode causar câncer? Como é que você vai controlar 50 mil usuários de creme X, Y, Z? Como é que você vai fazer o controle? Porque estudo clínico precisa ter controle, né? Precisa ser caso controle. Você tem que ter um controle aqui, ó. Olha, nós vamos acompanhar 50 mil pessoas que não usam nenhum tipo de cosmético. Nós vamos acompanhar mais 50 mil pessoas que usam tanto, número X de cosméticos. Você vai ter que dar uma formulação para a pessoa usar todo santo dia durante 30 anos. Como é que você vai fazer isso? Nem na cardiologia tu tem isso quase. Olha que é a especialidade dele. Você falou, imagina, nem na cardiologia 10 você tem anos, direito. 20 anos, 30, 50 anos o produto, às vezes nem... Imagina para fazer, isolar uma substância, é muito difícil. Não tá trabalhando caramba isso aí. Eu tô noiado na maquiagem. Planilha. Não tá planilha. Viu, gente? Isso aqui não dá pra você planilhar, não. Ele tá pensando em planilhar. Tá pensando no rímel, ele tá pensando no rímel. Então, olha, cara, que se eu fosse mulher, bicho, é muita coisa, a exposição é muito grande. Por isso tem que remover, né? Por isso que tem que fazer essa higiene toda aí pra você não, né? Porra, deixou a gente... Quebrar o ciclo ali. Em questão de... Como que eu posso fazer essa pergunta? Brasil comparado a outros países, vamos ser curto e grosso, como que ele tá na fila do pão? Ele tá
Já ouvi falar que a Anvisa é muito respeitada lá fora. Muito criteriosa. E eles são realmente... Não libera qualquer cosmético aqui, né? Não. Nenhum produto farmacêutico. Se tem uma coisa que funciona nesse país, chama-se Anvisa. Uma coisa pública que funciona nesse país é a Anvisa. De fato, sabe? São pessoas... É um corpo técnico muito interessante, muito legal que tem lá. E eles são muito criteriosos. Para você registrar um produto farmacêutico no Brasil, e aqui eu incluo dermocosmético, né, que precisa de ter tudo aquilo ali, é bem chato, é bem criterioso. Tu tem que ter todos os estudos de segurança pré-clínicos, né, que envolvem essas propriedades que a gente falou. Você tem que ter todos os estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para ser aprovado. É muito criterioso. E para cosmético não é diferente, entendeu? Eu acho legal. Eu acho que a gente é uma referência. Nós somos uma referência. O FDA dos Estados Unidos, nesse quesito, eles liberam muito mais coisa pro mercado. Esse é um bom, né? Tipo, eles são gente boa, faz bastante lançamento lá. E dá bastante erro. Dá, né? Dá bastante recall. Acho que vem deles essa parada aqueles caras. Recall. Foi com recall. Dá bastante problema. Por causa disso. Quantos anos você tá nessa área? Nossa, cara, eu comecei, eu me formei em 2002. Foi 21 anos que eu me formei já. E eu fiquei na pesquisa 12 anos, só trabalhando com pesquisa depois que eu me formei, né? Então eu vi muita coisa nessa área aí. Fiz muito teste para empresas, né, para indústrias, desenvolvimento de produto. Então eu fiz muito teste pré-clínico, né? Estudos de atividade anticâncer, anti-inflamatória, analgésica, fiz muito isso, né? Publicamos um monte de artigo também nessa área aí. E, paralelamente, tinha que trabalhar, fazer a toxicidade, né? Porque se eu pego um produto aqui que eu quero desenvolver como analgésico, eu preciso determinar que ele é seguro. Então, a minha expertise nessa área de toxicologia vem paralela à farmacologia, entendeu? E evoluiu muito, por exemplo, quando a gente fala de pesquisas assim, em tecnologia para vocês? Muito. Especialmente na área de cosmético. Veja só, antigamente, você ia fazer um teste de irritação dérmica, era usado coelho para isso. Já deve ter visto várias campanhas aí, né? De salve os animais e tal, crueldade e tal. E, de fato, no passado... E eu tô falando... Não é um passado muito remoto, não, tá? Eu tô falando ali até 2006, mais ou menos, 2007. Ainda rolava. 2008, nós tivemos uma lei chamada Lei Arouca no Brasil. Legal. E essa lei, ela foi aprovada lá em 2008 e regulamentada em 2009. E essa lei, ela instituiu a obrigatoriedade da utilização dos chamados métodos alternativos para testes de cosmético no Brasil. Tá? O que é um método alternativo? O método alternativo é o seguinte, ele usa as tríades aqui, né? A terceira tríade que eu vou falar para vocês aqui. São os 3 R's. E é meu número, hein? É que 3, a gente tem a teoria que o 3 é um número... Poderoso. Tudo é 3. 3 plano, né? HBO, IBM, você vai ver lá, tô falando na caçamba. Cara, você tá demais, hoje tá difícil, cara. Tá difícil. Ficão, corta o microfone dele, corta o microfone. Por favor, tira o Júlio da sala. Mas é verdade, tríade funciona, mas fica mais fácil, né? 3 fica mais tem fácil. Tem 3 caminhos pra seguir. 2 você já fica em dúvida. Terceiro você vai lá. Opa, acho que eu vou no terceiro. Então o que acontece? No passado você fazia apenas, a gente praticamente só tinha testes em vivo, certo? Usando ratos, coelhos, enfim. Beagles, né? Para ver teste de cosmético, para ver irritação ocular, irritação dérmica. De fato era assim que era feito, tá? Com a aprovação dessa lei aí, Lei Arouca, aqui no Brasil hoje você é extremamente restrito você fazer teste em vivo com cosmético. Tá? Você não pode. É extremamente restrito. Entendi. O único teste que você vai, praticamente a única coisa que você pode fazer com relação a princípio ativo que vai ser usado no cosmético, nem tô falando da parte de conservante, esses aí não entram, tá? Mas se é um princípio ativo que você vai usar, ainda existem testes em vivo de toxicidade aguda, toxicidade sistêmica, você tem que saber se tem algum efeito neurológico, efeito hepático, renal. Então, existem uns testes que são feitos ainda dessa forma, tá? Mas é super restrito. Para aqueles testes que realmente sempre foram como é que eu vou dizer? Sempre foram um problema, né? Assim, ético, vamos colocar assim.
né? Putz, você testar um cosmético num animal realmente não faz muito sentido nos dias de hoje, que a gente tem tecnologia para isso. Então, os métodos alternativos, eles têm os 3 R's, tá? O que são os 3 R's? Refinement, Reduction e Replacement. Então, Refinement, refinar o seu teste. Se você tiver que usar algum organismo vivo, que seja o mínimo possível. Refinement. Replacement, você trocar o teste sempre que possível. Então, se era um teste que antes se usava animal, hoje você não vai usar mais. Obrigatoriamente, se existe um método alternativo in vitro, tu tem que obrigatoriamente fazer aquilo, entendeu? Ah, mas como é que vai controlar? Existem os comitês de ética em pesquisa animal que vão olhar e vai dizer, isso aqui você não vai fazer. Entendeu? Porque existe um método tal, que é alternativo, então você não vai ser aprovado para fazer um teste desse. Refinement, Replacement e Reduction. Reduction que seria reduzir o número de animais caso haja a necessidade. Entendeu? Ordens inferiores, isso tá na lei, não sei o que eu tô dizendo, hein? Tá na lei lá que foi promulgada, tipo, o que é método alternativo. É importante deixar isso claro, que o método alternativo não é aquele que necessariamente não vai usar nenhum material animal, entendeu? Tanto é que existe, nessa pegada, a gente tem os testes in vitro, que usa células, né? In vivo, que é, enfim, um animal de laboratório, ele serve para te dar um resultado ali. E os testes ex vivo. O que é um teste ex vivo? Que nessa área da cosmetologia é muito usado. O ex vivo é muito interessante, que é o seguinte, você pega, por exemplo, vamos lá, eu quero ver se um sabonete líquido que vai ser usado em mucosa, por exemplo, se ele pode causar alguma irritação ou principalmente como é que é o processo de permeação dele na mucosa. Então existe método ex vivo que você faz o quê? Você pode pegar esôfago de porco lá da indústria de alimento, entendeu? Então você vai num frigorífico, por exemplo. Esôfago não está na cadeia alimentar, certo? Eu não conheço ninguém que coma esôfago de porco, certo? Não, é um negócio muito... Não, vai saber... Não, tem algum amigo, Júlio? Não tenho. Se você come esôfago, deixa seu comentário aqui embaixo. Você come esôfago. Você usa alguma salsinha, alguma coisa, fala aí. E aí, o que é interessante? Esse material que seria completamente descartado, certo? Ele pode ser usado para essa finalidade, entendeu? E aí existem dispositivos muito legais que você coloca aquela película ali, né, in vitro, né, dispositivos pequenininhos. Tem um que chama célula de Franz. É um dispositivo mais ou menos desse tamanho assim, ó, dessa altura, onde você coloca, é feita essa película. Imagina que fosse isso aqui, ó, menor. Então, onde está o líquido de vocês aí é a película onde está a pelezinha. No caso, poderia ser esse esôfago. Se usa também a pele da orelha do porco. Ao invés dele ir para a feijoada, ele vai para a pesquisa, entendeu? Daquele porco que foi eutanasiado para a indústria de alimento, que fique claro, certo? Ninguém depois está dizendo... Olha o que ele falou lá no podcast. Olha o que ele falou. Aqueles caras que só ficam buscando corte. Já queimou o produto que a gente lançou, né? Caramba. Agora... Porra, ferrou tudo. Mas e aí, o que você faz? Você pega esse produto, esse produto, esse material, vamos colocar assim... E você coloca ali, tem toda uma tecnologia, enfim, aí você aplica o teu produto aqui em cima e você vê quanto que passou dele. Existe um líquido aqui embaixo, ó. Então você aplica o produto, você colocou a pele ali, aplica o teu produto, qualquer um, pode ser o nosso SantaCast Ageless Cream. Ageless Cream, agora você gostei da Cream. Ó, se registrar esse nome eu quero royalties, hein? SantaCast vai aparecer o Air Jordan, vai aparecer o Tá gravado, hein? Tá gravado. Air Jordan, igual assim. E aí você consegue ver quanto permeou, entendeu? Quanto que passou. Aqui embaixo tem um líquido, você retira o líquido e aí você dosa. Aí tem as técnicas química analítica e tudo ali para você identificar quanto da substância que atravessou por aquela membrana, se atravessou mais, se atravessou menos. Caralho. É muito louco. Vocês sabiam que tem pele artificial que o pessoal usa? Totalmente in vitro. Cara, isso aí dá medo, sabe por quê? É louco. O jogo de videogame. As ficções estão virando ciência, ficção virando ciência. Artificial, daqui a pouco tem um androide andando aí, você não sabe se... Sou eu? Caramba. Mudou bastante. Mas tem isso, né? Pele artificial. Pele artificial. Não é exatamente uma pele, né? Mas ela mimetiza as camadas mais superficiais da pele. Do nosso sanduichão lá.
Ele mimetiza algumas daquelas camadas. Então, 100% in vitro. 100% in vitro. Você faz aquela cultura de célula, coloca nesse mesmo dispositivo, ela vira uma membraninha, coloca ali e faz o teste de permeação, de irritação cutânea, de corrosão cutânea, entendeu? É muito interessante, assim. Então tem método para você fazer isso hoje, entendeu? Sem precisar necessariamente... Sem precisar agredir. Isso, como era no passado. Né? E aí, acho que aquela que é curiosidade de todo mundo, né? A gente falou de protetor solar, falamos um pouco de maquiagem, do cosmético, filtro químico, físico. E para gestante, cara? A responsabilidade de um cosmético... Enorme. É enorme, né? Enorme. Porque a gente sempre escuta... Tem estudo para gestante? Pra usar? Não tem como fazer estudo, né? Não existe. Não é ético você fazer com gestantes, né? Com gestante, não tem... Como garantir um cosmético? Ela pode usar qualquer um diante de tudo que a gente está falando? Vai a avaliação, lógico, de cada médico, mas é uma coisa que tem que se pensar, né? Pela exposição que eu aprendi com você aqui. Ó, vamos pensar no lance da distribuição que a gente falou antes. Tá? Você usou a substância, ela chegou na tua circulação, ela vai distribuir pelo organismo. Beleza. Barreira hematocefálica é uma barreira importante para não deixar o negócio chegar no sistema nervoso central. Perfeito. A outra barreira que existe, conhecida, chamada de barreira biológica, chama-se placenta. Tá? Então a placenta é aquela interface entre a mãe e o feto. A placenta é uma barreira, mas é uma barreira meia boca. A verdade dos fatos é essa, entendeu? Ela serve para proteger o feto, o desenvolvimento da criança ali, porém ela não é lá muito seletiva, entende? O que vem legal. Vai, legal. Passa. Ela deixa passar. Tanto é que a imensa maioria dos medicamentos não pode usar em gestante, certo? Grande parte. Tu vai olhar lá o grau de risco, né? Grau de risco A e B é ok, C e D não é ok, e X proibidaço, né? Nem pensa em usar. Qual que é o grande problema? Quando você tem... O maior problema que tem para gestante é a tal da teratogênese. Olha os nomes bonitos aí de novo, né? Nossa, tá com trava-língua que tá teratogênese. Como é que é um glossário? Um glossário. Pô, a gente deixa um glossário. Pai do céu, é muito nome bonito. Você voltando Rapaz do céu. Teratogênese. Teratogenicidade... Teratogenicidade. Caraca, isso é um poder do Harry Potter. Isso aí, o que é teratogênese? Capacidade de uma substância de causar de atrapalhar o desenvolvimento embriofetal. Então, desde a embriogênese até o desenvolvimento do feto, da criança, isso é a teratogênese, entendeu? Então, quando nós olhamos o risco cosmético relacionado à gestante, o ponto é esse. Olha, se for uma... Por isso que tem que ter muito cuidado com os produtos que são usados. Porque da mesma forma como a gente falou antes, a substância tópica ela vai para a circulação e pode causar um efeito hepatotóxico, por exemplo, ela provavelmente vai chegar na criança. Né? Vai chegar no feto isso daí. E aí tem uma outra coisa assim, interessante, que é o seguinte, substâncias que cheguem no feto, especialmente depois da 12ª semana, eles vão ficar lá. A substância vai ficar lá. Porque tu imagina que ali é o fim da linha, né? Na distribuição. Chegou ali, vai ficar ali na criança, chega pelo cordão umbilical na criança, né? Ela metaboliza aquilo, ela urina, né? Teoricamente ali, vai ficar ali naquele líquido amniótico ali e tal, e ali fica a substância. Tanto é que se você quiser analisar quando uma criança nasce, tem um mecônio lá, né? Que é as primeiras fezes lá da criança e tal. Esse mecônio ele é formado desde a 12ª semana de gestação. Então, vamos supor que você queira analisar se a mãe fez uso de alguma substância que eventualmente levou ao óbito daquela criança. Vamos pensar nessa situação aí, hipotética. Será que a mãe usou alguma coisa? Dá para você pegar essa, que na tóxico a gente chama de matriz biológica, você pega esse mecônio, você pode extrair lá da criança e identificar lá, fazer uma análise toxicológica para ver o que tem de substância ali, para ver se a mãe usou alguma coisa que possa ter levado a isso, entendeu? Algum medicamento ou coisa parecida. E no caso de ativos dermatológicos e de produtos que estão no cosmético, segue a mesma regra, entendeu? Então, se existe... Geralmente você vai ter a classificação de risco, ela é mais cuidadosa com a gestante do que com a não gestante, né? E aí nós estamos falando principalmente dos dermo, tá? Aqueles que têm algum princípio ativo, nem tanto dos produtos de grau 1, não é tanto assim, mas esses que são, né, que você tem ali
alegação de uso, uma função e tal, eles acabam sendo mais... você pode ter um risco maior, né? Tem que ficar atento a esse... Eu perguntei porque é uma dúvida muito comum. Filtro solar de boa, tranquilo usar. Então, filtro químico não é tranquilo usar. O físico, não quer dizer, vou mudar físico... Voltando à pergunta. O filtro físico é interessante usar? Sim, filtro físico sim. Não, filtro físico Sabe onde é que olha só que curioso. Sabe onde é que o filtro físico pode ser um problema? Existe um site muito legal, chama EWG, tá? Que é uma organização europeia que chama Environmental Work Group. Lá tem um monte de coisa. Se você quer entender um pouco mais sobre questões ambientais, assim, lá esse site ele é muito legal. Tem muita coisa sobre meio ambiente. E uma das coisas é essa parte de filtro solar. Então tava falando sobre isso. Né? Porque o filtro solar, ele não é biodegradável, ele bioacumula na natureza, então ele vai parar lá nas algas marinhas, entendeu? Aí o peixinho come a alga, que vem com filtro químico, entendeu? Daí outros peixinhos maiores comem os peixinhos pequenininhos, daí traz o filtro também, daqui a pouco ele tá lá, no atum que você tá comendo, lá no, passando deixa eu ir aqui, ó. com raiz forte, não sei o que lá, entendeu? Tô indo num jato. Sacanagem, bonito, né? Vai deixar sacanagem, galera. Eu vou olhar pro salmão agora no Japão e falar assim, rapaz, será que ele engoliu o filtro solar aqui? Será que... Vai ficar olhando pro cosmético assim agora. Ai, Deus do céu. Não, mas é muito importante. Não, mas é o que ele falou, tem que pensar, tem que refletir o quanto... Mas é a mesma coisa de você tomar medicamento. Se o corpo ficar tomando medicamento por muito tempo, o seu corpo ele começa a acostumar com isso, talvez vai ficar no seu... Fica, né, por um tempo. Tem um lance de tempo de meia vida, beleza, tranquilo, total, mas assim, é o quanto de substância que você está aplicando em você. Isso. E o tempo que você está fazendo isso. Exposição. Exposição. No céu da minha cabeça que ele vai pegar essa palavra, isso aqui é a lição que a gente tem que tirar de hoje, tá? Tempo de exposição. Nessa vida tudo é tempo de exposição. Tudo. Poxa. Nessa questão tudo. Eu posso pegar qualquer substância que a gente for falar em termos de toxicidade, eu vou olhar duas coisas. Quanto que você quer que eu me exponha a isso e por quanto tempo? Então, você quer que eu me... é a dose, certo? A dose e o tempo que você está usando aquilo. Né? Que nem a gente está falando dos parabenos. Pô, parabeno é usado pra caramba em xarope. Alguém fala de parabeno em xarope? Não, por quê? Porque você toma o xarope uma semana, 10 dias, e olha que você toma por via oral, né? Você faz... Mas ninguém fala sobre isso. Mas por quê? Porque, de fato, o que acontece é que essas moléculas, na hora que elas chegam na circulação, elas são hidrolisadas, quase que, não instantaneamente, mas muito rapidamente. Então, na verdade, quando elas caem na circulação, elas são desfeitas muito rápido, entendeu? E parte vai ser excretado, né, pela urina, principalmente e tal, mas a maior parte vai ser quebrada, essas moléculas. Então... por isso que tem esse lance, sabe? De muitos estudos mostram que tem toxicidade e outros agora, de outro lado, dizem, não, calma. Baixa a guarda aí, porque não é exatamente isso. O maior problema desses estudos é que a maioria é in vitro. Que nem eu falei, como é que você vai fazer um teste de longo prazo com uma população grande ao longo de muitos anos para você determinar alguma coisa, não é? Vocês tinham perguntado, me lembrei agora aqui, como é que você determina a toxicidade na gestante. Isso. Existem testes de teratogenicidade que é feito em roedor. Em roedores, em ratas. Tem alguns grupos aqui no Brasil que trabalham com isso. É um tipo de método experimental bem difícil de ser realizado, mas existe isso, tá? Existe essa possibilidade, né? Você faz... E isso é feito com os princípios ativos, tá? Não é feito com os já formulado, conservantes e tal, entendeu? Os recipientes da formulação não entram nisso. Você está desenvolvendo... porque na verdade os recipientes, se você for ver, já existe dado na literatura para quase tudo. Agora o ativo... O ativo é que é a pegada, entendeu? Olha, eu estou aqui com um novo princípio ativo super revolucionário. Então me mostra a segurança e a eficácia dele. E a toxicidade, tem que mostrar. Exato, os três. Exato. O que pega mais é isso, o ativo novo, entendeu? Então, por exemplo, até se for para levar para um médico, mostrar a toxicidade do produto. Talvez o médico mostre mais interesse no produto sobre a toxicidade do que o produto faz também, ou não. Eu acho que são as duas coisas. As duas coisas, tanto que ele faz e a toxicidade. Exato, Porque muita gente não se preocupa muito com a toxicidade, para ser bem sincero, viu?
Não tá bem. Por isso que o povo tá tomando... emagrece esse aqui substitui a caneta, não sei o que. Eu vou comprar e vai. Nunca mais vou esquecer da minha vida. Tempo de disposição. Tempo de disposição. Boa. Quanto tempo... Não, nem vou pensar onde eu fico a minha cabeça. Não, a pessoa... Onde você foi, eu só fico com a Você foi pro Havaí? Só fico com a balança. Fato. Aí você fica, vou comprar remédio. Vai comprando. Imagina quanto você tá... Né? Toma remédio. Isso, cosmético a gente tá falando aqui, pele. E agora que você... Via oral. Onde cai isso aqui? Qual que é a reação que dá... Bioquímica pura. Nossa, total. Pra onde vai isso? Onde chega? Vai? Chega no sistema nervoso? Então... Chega no feto? Chega no fígado? Chega. Mas quanto chega? Tem um conceito na farmacologia que é chamado volume de distribuição. Então, o que é o volume de distribuição? Quantos compartimentos, quantos locais no organismo a substância consegue chegar? Caraca. Porque ninguém pensa... Quem não estuda essa área não pensa muito sobre isso, né? Aquela velha história, como é que a dipirona sabe onde está a dor de cabeça? Né? Como é que ela sabe onde está a cabeça? Mãe, ela chega e vai... Porque ela vai chegar em todos os lugares. Ela vai chegar do pé, do dedão até o cabelo. Então, aonde ela encontrar ali o alvo de ação dela, ela vai produzir o efeito, né? Então, por isso que toda vez que você coloca um produto no seu corpo, você tem que pensar nesse movimento, entendeu? Nesse volume de distribuição, né? Chega na circulação ou não chega? Era para chegar ou não era para chegar na circulação esse negócio? Né? A gente estava falando das fragrâncias, que tem lá aquele potencial neurotóxico e tal, né? Eu falei pra você que fiquei vermelho com perfume. Então, potencial alergênico enorme. Fragrância tá nos top 5 ali de alergênico, tá? Conservante e fragrância são as coisas que mais causam essas alergias. Fragrância também, entendeu? Fragrância também. Pega aí um perfume de qualidade duvidosa, sabe? Aqueles... Chega até queimar, né? Mas queimar. Chega a queimar. Eu já tive essa péssima experiência aí. Também. Vem aqui, tem um perfume baratinho. Eu já tive essa experiência. Mas sim, toma muito cuidado, cara. Aí vai sair pra baladinha, bonitinho pro bar, passou, queimou, e não sai mais. Vira Freddy Krueger aí, de alergia. Começa a queimar, né? Poxa, Humberto, professor Jedi, falando que o cara era Jedi. Não. Eu falo que, como é que é? Além da sociedade, os médicos, os colegas representantes aí da área de dermatologia... Tiveram uma aula aqui. Todo mundo teve. Mas manda no grupo lá que a gente tem. Não, se é um grupo de representantes de dermato, já manda lá. Fala aí, galera. Assiste esse episódio aqui. São os bastidores, né? Você olhar para os bastidores. A embalagem, a caixinha, né? Primária, secundária, que entra nisso aí também, que aí vai mais pra marca. Nem imagino o que tem por trás. Quantos testes foram... Caramba, e assim... Uma boa. Obrigado. A questão que a gente estava falando ali do filtro físico, que eu estava falando do Environmental Work Group ali, que eu comecei a falar é verdade. Desviei, aonde que um filtro físico ele gera um certo risco. Olha só, você, por uso tópico, super seguro, tá? O EWG ele faz um score de risco para todos esses filtros. Vai de 2 a 8 esse score de risco. Eles têm lá no site deles, muito legal isso. Então, o uso tópico sei lá, óxido de zinco, por exemplo, o score menor que tem, que é 2, tá? É quase zero o risco tópico. Agora, o score de risco vai para 6 quando você usa em spray. Não tem os filtros que é spray, pra passar na criança lá, que tá no mar, não sei o que lá, que é mais fácil em aerossol, né? Quando você tem um filtro solar, um protetor solar, que usa filtro físico e que é aerossol, o score de risco vai de 2 para 6. Por quê? Pelo tamanho da partícula. Que a partícula aumenta. Porque a pessoa diminui, né? E ela é física, então a criança pode o quê? Inalar aquele negócio. E não pode passar da barreira, então já dessa aí... Ele chega lá no alvéolo pulmonar, entendeu? Então, E o que acontece? Quando uma partícula física dessa chega no alvéolo pulmonar, é muito difícil ela conseguir ser removida e sair depois até, sei lá, tossindo, alguma coisa assim, né? Se ela chega no alvéolo, você vai ter que ter um pequeno processo inflamatório ali para remover aquela partícula. Então, que é o que pode, assim, claro que um filtro solar desse aí você vai usar de vez em quando, né? Numa situação dessa.
Mas isso no longo prazo, você pode ter, sei lá, uma enfisema, entendeu? Você pode ter a mesma coisa que poluentes, que fumaça de cigarro produz, você pode ter, entendeu? Com a inalação de filtro físico. Então, tu vê, ele é muito seguro no uso tópico. Mas e se a formulação for aerossol, né? Cara, só mudança de fórmula, a apresentação... Claro, porque aquele negócio pulveriza, né? Na cara da criança lá. É rápido, assim. Então, tem que orientar. Olha, mãe, você vai passar o negócio? Fecha, vira o rosto, tampa o nariz, entendeu? Calma um pouco aí, moleque. Deixa eu passar esse negócio aqui. Vira o Darth Vader. Você já volta pra água. Vira o Darth Vader. Você já pode... Você não precisa falar ninja, qualquer outra coisa. É que você falou Jedi, tá faz sentido. Pra não respirar. Fecha o olho e tal, né? Sei nada de ver isso. Foi o Jedi, foi ótimo, né? É que você vai ficar assim, ó. Calma. Nossa, mas Humberto, foi longe. Mas é que eu fiquei pensando, como que você ia dar pra criança? Filho, para, moleque, sossega. Faz assim com a mão. Respira. Mas é isso aí mesmo. Tem que, Pai né? lúdico viajando. Não, mas tá certo. Você vai ser pai de novo, você né? pai pela segunda vez, então tem que... Mas que beleza. É bom, Parabéns. vamos usar a criatividade. Humberto, chegamos ao final. Obrigado Excelente, por muito compartilhar. bom. Vai jogar? Tempo de disposição. Não, mas você não vai jogar pra ele? Lógico que eu vou jogar. Então joga, vai. Todo fim de programa a gente pede pra olhar pra audiência aqui e deixar uma mensagem. Aí vai do fundo do seu coração mesmo. A gente disse que isso aqui, o vídeo vai ficar na internet enquanto a gente tiver a senha, a G tiver a senha das plataformas. Agora o Chicão também com a senha. Chicão, eu, o Júlio esqueça. Enquanto a gente tiver a senha, vai estar lá. Vai estar online. Alguém que vai... A gente tá, lógico, no presente. Talvez quem vai assistir tá no futuro, tudo. Mas que mensagem você quer deixar? Porque vai ecoar pela eternidade para nossa audiência, Humberto. E assim, e agradecer de coração esse conhecimento, essa troca de experiência que você fez aqui com a gente, esse diálogo tão importante, um assunto que parece para alguns... isso aí não me atinge. Sempre não atinge, né, Júlio? Nunca atinge, né? Mas atinge de alguma maneira. Exato. Então... Passo a palavra para você. Sem mais delongas. Obrigado, Joga pra ele. Assim, de sopetão, né? Não, assim, ó. Bom, mais uma vez, eu quero só assim deixar de recado, né, para todo mundo, para esse tipo de conteúdo que eu adoro discutir. Isso que nós fizemos aqui, para mim, hoje eu poderia ficar 10 horas aqui falando com vocês, entendeu? Perfeito. Porque... A próxima vez, vamos fazer um segundo capítulo. Vamos pensar na temática aí, ó. Dá para falar de muita coisa. O que acontece? Eu sempre digo que eu sou um agente de informação de saúde, né? E de uso e cuidado no uso de substâncias aí, tá? Medicamentos ou, nesse caso, cosméticos, enfim. Não caia esse é o recado que eu sempre dou pra galera. Não caia naquelas modinhas que aparecem, entendeu? Tudo que for muito fácil, tudo que for muito barato, com muita vantagem que queiram trazer para você ficar rico, vendendo produtinho simples, né? Não entre nessa e também não compre de pessoas que venham com essa retórica aí, tá bom? Qualidade de produto farmacêutico é importante demais. A eficácia de produtos farmacêuticos, muito. E a segurança nem se fala, né? O tempo de exposição, como a gente falou. Então esse aqui é o recado que eu quero deixar para vocês, tá? Usem medicamentos e cosméticos com parcimônia e não entre nesses modismos aí, porque realmente eles são muito prejudiciais e você pode estar colocando em risco a sua vida e a vida de outros. Perfeito. Certo? Roberto, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Darth Vader.